Fala, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e vou estar aqui com você trazendo tudo para essa caótica semana 7 do Fantasy Football. Caótica por quê, né? Se você não está sofrendo com buys, não está sofrendo com lesões, se o seu time não tem problemas essa semana, você pode dizer que você é um cara extremamente sortudo e virado para a lua, porque é uma semana completamente difícil, completamente, não vou dizer atípica, porque buys e lesões fazem parte do Fantasy Football, mas essa semana parece que juntou assim de uma maneira descomunal. E eu tenho times, eu postei no Twitter que eu tenho um time com 17 jogadores no elenco, desses 17 jogadores, 9 estão fora. Então assim, eu só tenho jogadores titulares, meu time todo titular que eu draftei não vai jogar, só meu quarterback. Tá uma loucura descomunal essa semana. Então eu vou repassar os jogos para essa semana. São 6 times de bye, são muitos times fora que não jogam, né? Inclusive times importantes como o Dallas Cowboys, que tem muitos jogadores de nome para o Fantasy Football. Então eu vou passar essa semana sobre cada jogo, vou trazer um ponto positivo, um ponto negativo, um jogador, né, que eu acho que é um cara que tem sido um bom nome, um nome ruim, e uma aposta para essa semana de cada time no Fantasy Football, tentar fazer de uma forma mais dinâmica e mais rápida, para a gente não perder muito tempo, para a gente poder escalar o nosso time da melhor forma possível, beleza? Vamos começar com o jogo de quinta-feira, Cleveland Browns e Denver Broncos. Baker Mayfield não joga, tá? Que isso que não vai ser o titular, o Cleveland Browns está muito baleado sem Nick Chubb e sem o Kareem Hunt, tá? O meu destaque para esse time do Cleveland Browns foi o último jogo do Donovan Peoples-Jones, que jogou muito bem no jogo passado, mais de 100 yards e 2 touchdowns. Fez uma boa partida do Donovan Peoples-Jones. Destaque negativo vai pro Odell, né? Que apesar de ter feito 79 yardas, ainda não conseguiu fazer uma grande partida no Fantasy. São 4 jogos ali bem mais ou menos, 2 jogos ruins e 2 jogos mais ou menos ali para ele. Então infelizmente o Odell não veio muito bem. E a minha aposta para a semana do Cleveland Browns, logicamente, a gente vai botar o D'Ernest Johnson, o running back aqui, que ainda não teve oportunidade basicamente nesse time do Cleveland. Vai ser o running back um titular nesse time nessa próxima semana. O Felton vai ser o pass catcher, né? O Felton é basicamente um wide receiver, não é um cara que é um cara que deve, né? Mas não deve incomodar muito o D'Ernest Johnson na questão de corridas. No lado do Denver Broncos, cara, vale a gente destacar muito o Courtland Sutton. Ponto positivo desse time é o Courtland Sutton, que vem nos últimos 2 jogos muito bem. Depois de 2 jogos bem ruins, ele de fato aí vem jogando bem com a volta do Teddy Bridgewater. Isso é muito importante, a volta do Teddy Bridgewater. Então, ponto positivo desse time é o Courtland Sutton, titular absoluto para essa próxima semana. Bom, o Denver Broncos de momento para mim não tem nenhum ponto negativo, vai estar todo mundo jogando dentro da expectativa, o Courtland Sutton jogando bem, Melvin Gordon e Javonte Williams dividindo o backfield da maneira que a gente esperava, o Teddy Bridgewater não explodindo, mas sendo um cara seguro, o Tim Patrick tem surpreendido jogando bem, o Noah Fant tem feito bons jogos também, fez uma baita de uma partida na semana passada, muito engarbestado, mas jogou bem. Não tem nenhum ponto negativo. A minha aposta para esse time do Denver Broncos para a semana é o Javonte Williams, que vem jogando bem, vem produzindo bem, não está dominando o backfield, está dividindo, mas tem jogado muito bem. Falta aquele joguinho dele para ele explodir, né? Aquele jogo ali que ele vai conseguir mais de 100 jardas, conseguir touchdown, ainda não teve isso, né? Teve metendo números ali em volta de 50, 60 jardas por jogo, mas tem tido uma boa média de carregadas, então acho que é um cara que vale você ficar de olho para essa semana aí. O Javonte Williams. Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Jogo muito interessante aí para essa próxima semana. O meu destaque positivo nesse time do Baltimore Ravens não vai ser o Lamar Jackson, mas vai ser o Marquise Brown, que está fazendo uma temporada simplesmente muito boa. Não fez um jogo muito bom na semana passada, de fato, porque o Ravens acabou com o time do Chargers, né? Jogou muito bem e o Marquise Brown não precisou, o Ravens não precisou lançar muita bola, mas o Marquise Brown está jogando demais, um titular absoluto aí pro Fantasy Football, um cara que tem sido muito bom. Meu destaque negativo vai pro o Tyson Williams, o running back, que depois de 2 primeiras semanas muito boas no ataque do Baltimore Ravens, simplesmente desapareceu nas últimas 4 semanas, basicamente não jogou, ficou inativo em 2 dos 4 últimos jogos, simplesmente implodiu, perdeu espaço pro Latavius Murray, pro Le'Veon Bell, pro Devonta Freeman. Assim, depois de jogar muito bem, né? Eu sei que o Tyson Williams tem problemas com a questão de bloquear, né? Ele não é um running back que bloqueia muito bem, mas infelizmente perdeu muito espaço o nosso queridíssimo Tyson Williams.
Nossa aposta para a semana aí nesse time do Baltimore Ravens é o Rashad Bateman, né? O rookie, Rashad Bateman. No primeiro jogo dele na semana passada teve 6 targets, não fez um grande jogo, mas foram 6 targets para ele, interessante. É um cara que eu acho que vale você ficar de olho aí pro seu banco, numa semana que tá muito complicada com lesões e com bye, ele pode ser uma boa surpresa aí pro seu time, o Rashad Bateman. Do lado do Cincinnati Bengals, o meu destaque nessa última semana vai pro Joe Mixon, que fez um bom jogo, né? Graças a Deus o Joe Mixon conseguiu fazer uma baita de uma partida. E o meu destaque vai basicamente pelo fato dele ter sido bem utilizado recebendo passes, né? Teve 5 recepções o Joe Mixon, 59 jardas e um touchdown, jogou muito bem. Não espero um jogo tão forte nessa semana, porque ele saiu do Detroit Lions, que é uma das piores defesas aí contra running backs no Fantasy Football, né? O Detroit Lions é o segundo time que mais cede pontos para running backs. Vai pegar o Baltimore Ravens, não é uma das melhores, nem das piores, está ali meio que na média ali contra running backs, mas é uma defesa bem mais forte do que a defesa do time do Detroit Lions, tá? O meu ponto negativo para esse time do Cincinnati Bengals é o Tyler Boyd, que mais uma vez não jogou bem, né? Desde a volta do T. Higgins aí não vem conseguindo jogar bem. Produziu muito bem contra os Jaguars há 3 semanas atrás, no jogo que o T. Higgins não estava. Com a volta do T. Higgins, infelizmente, o Tyler Boyd tá perdendo um pouco de espaço no time. Não vai ser um cara de muito fator aí, talvez um jogo ou outro consiga explodir, mas não é um jogador de muito fator mais no Fantasy Football. Nos últimos 2 jogos foram apenas 8 targets para ele, apenas 5 recepções, menos de 40 jardas nos 2 últimos jogos para ele, então são números bem aquém aí pro nosso queridíssimo Tyler Boyd, tá? E a minha aposta nesse time do Cincinnati Bengals é o Joe Burrow. Apesar do Joe Burrow vem fazendo uma temporada até ok, né? Das primeiras 6 semanas ele teve 5 semanas com pelo menos 17 pontos, teve uma semana muito ruim na semana 2, mas tem sido bem sólido. O Joe Burrow vem fazendo jogos bem sólidos, não tem um jogo fácil contra o time do Baltimore Ravens, tá? É uma defesa forte contra quarterbacks no Fantasy esse ano, mas é um cara que tem demonstrado ser um quarterback bem interessante aí pro restante dessa temporada. Eu acho que vale a pena se você não conseguir uma troca boa por ele no momento, tá? E se você não tem nenhum quarterback muito bom no seu time, acho que vale a pena você tentar ir atrás do Joe Burrow, porque ele é um cara que tem se mostrado um quarterback consistente e por ter boas peças para receber passes, ele tem conseguido sobressair aí nas últimas semanas no Fantasy. Próximo jogo é entre Green Bay Packers e o Washington Football Team. Meu destaque para esse time do Green Bay Packers não vai ser o Davante Adams, porque o Davante Adams acho que já é uma figurinha batida, tá? O meu destaque vai para o Aaron Rodgers, que o Aaron Rodgers não está produzindo tanto quanto a gente esperava, mas eu quero dizer uma coisa, não fique com medo do Aaron Rodgers decepcionar, tá? O Aaron Rodgers até agora tem sido um QB apenas mediano no Fantasy Football, não tem destruído como tem destruído no ano passado. A gente não tem analisado ou olhado muito para o Aaron Rodgers, porque ele não está produzindo números como, sei lá, como o Jalen Hurts, como talvez o Tom Brady, como o Patrick Mahomes, como o Lamar Jackson, o Josh Allen, mas o Aaron Rodgers tem feito alguns jogos muito bons, tá? E alguns jogos que talvez o time do Green Bay vá precisar mais dele, ele vai conseguir produzir bem, pro Fantasy. Eu acho que o Aaron Rodgers é um bom destaque pra gente citar aí nesse time do Green Bay Packers pro resto da temporada, porque eu tô vendo, né? Eu tô citando ele porque eu tô vendo muita gente com medo do Aaron Rodgers, achando que ele não tá produzindo bem, mas ele tem feito bons jogos, um cara que vale um destaque, tá? O ponto negativo, sem dúvida, é o Robert Tonyan, né? O grande bust aqui entre os tight ends no Fantasy Football nessa temporada. Pouquíssimas recepções para ele, o cara não teve nem 15 recepções na temporada toda. O Robert Tonyan, nenhum jogo bom, teve um jogo bom na semana 2, mas já falamos sobre isso, que foi um acaso. Péssima temporada do Robert Tonyan, um baita de um bust. E aposta para essa semana nesse time do Green Bay Packers, vem um jogo complicado, né, contra o Washington Football Team, mas o Washington Football Team, por incrível que pareça, é um time que está cedendo muitos pontos para wide receiver e para quarterback, né? Um time que mais está cedendo pontos para wide receiver e para quarterback no Fantasy Football. Então eu acho que vale um destaque para o Randall Cobb. Eu sei que o Randall Cobb na semana passada não teve nenhum target, não fez absolutamente nada contra o Chicago Bears, tá? Não teve lá grandes snaps, também muito tempo de snap. Mas como a equipe do Washington é uma equipe que cede muitos pontos para wide receiver, e provavelmente o foco deles vai estar no Davante Adams, vale a pena a gente ficar de olho no Randall Cobb nessa próxima semana.
Para você que precisa aí de um cara numa liga maior, né, que tá sofrendo com baixo, com lesões, precisa de um cara aí para cobrir necessidades, o Randall Cobb pode ser esse nome. No lado do Washington, o meu destaque positivo para esse time do Washington Football Team é o Seals Jones, né? O Rick Seals Jones, que desde que o Logan Thomas foi para injury reserve, nos últimos 2 jogos ele vem jogando muito bem. São 15 targets para ele nos últimos 2 jogos, 99 jardas totais, fez um touchdown na semana passada. Um cara que está produzindo muito bem, surpreendendo, está jogando melhor até do que o Logan Thomas vinha jogando. O Logan Thomas não vinha jogando bem. O Thomas ainda vai ficar fora mais uma semana, pelo menos ele fica fora. A gente não sabe quando ele volta ao certo. Mas o Rick Seals Jones, enquanto o Logan Thomas estiver fora, para mim é um titular para o Fantasy Football, é um tight end top 2 aí nesse time. Tá? O ponto negativo é o Antonio Gibson, que esse ano não vem sendo o Antonio Gibson que a gente esperava, né? Ele já fez alguns bons jogos, ele teve alguns jogos bem interessantes aí, né? Uma sequência boa de jogos com touchdowns e tal. Na semana retrasada, né, ele teve um jogo bom aí com mais de 20 jardas, com mais de 20 corridas, com 2 touchdowns, mas ele não está conseguindo ser muito produtivo, né? Apesar dessas 20 corridas, foram apenas 3 jardas por corrida. Na semana passada foram apenas 10 tentativas para ele. Então, assim, tá vivendo numa gangorra o Antonio Gibson, coisa que a gente não esperava. A gente esperava que ele fosse ser um pouco mais sólido, fosse ser um cara para dominar um pouco mais o backfield nesse time do Washington nessa próxima semana. A minha aposta nesse time do Washington Football Team para essa próxima semana no Fantasy Football é o J.D. McKissic, justamente pelo fato do Antonio Gibson não tá muito bem, né? O McKissic vem de um bom jogo na semana passada, para mim o melhor jogo dele na temporada, 8 corridas, 10 targets para ele, muitas oportunidades, e passou batido, muita gente não olhou muito para ele, não viu muito o que ele fez, mas ele produziu demais, 8 recepções, 65 jardas, 8 corridas para 45 jardas, esses números não vou dizer que garantem um bom volume de jogo para ele nessa próxima semana, que de fato não garante, mas são números que dá um pouquinho de esperança da gente ver um McKissic um pouquinho mais ativo aí numa liga PPR, pode ser um cara para ser um bom flex aí para as ligas maiores. Próximo jogo entre Miami Dolphins e Atlanta Falcons, meu destaque vai para o Tua Tagovailoa, que voltou muito bem, né? Lançou para mais de 300 jardas, fez 2 touchdowns, não ganhou o jogo aí, mas ele jogou bem, fez uma partida sólida, uma partida segura. Tem um confronto bem interessante essa semana contra o Atlanta Falcons no Fantasy Football. O Atlanta é a terceira defesa que mais cede pontos para quarterbacks no Fantasy, então é um jogo muito bom pro Tua. Destaque negativo pro Myles Gaskin, que não jogou nada na semana passada. Eu falei que o jogo contra o Tampa Bay foi um jogo diferente, foi um jogo que ele foi utilizado só para receber passes, foi um jogo que ele dominou ali os linebackers, porque a defesa do Tampa Bay é muito fraca na secundária, os linebackers não estavam conseguindo marcar o Myles Gaskin, ele não fez nada a temporada toda. Eu falei pra galera não ficar muito empolgada com o Myles Gaskin justamente por isso, tá? O confronto era bom contra o Jaguars, muita gente esperava um bom jogo dele, eu até esperava um jogo bom dele, não no nível que foi contra o Tampa, logicamente que não, mas eu esperava um jogo interessante do Myles Gaskin nessa semana passada, porque pegou uma defesa fraca, mas não conseguiu jogar nada, apenas 5 corridas para ele, então muito mal o Myles Gaskin, é um cara que a gente não tem como confiar no Fantasy Football, infelizmente. A minha aposta para essa próxima semana não é bem uma aposta, tá? Porque ele já vem jogando bem, mas é o Mike Gesicki. Apesar de vir jogando bem, a gente não tem falado, eu acho que o suficiente do Mike Gesicki no Fantasy Football nessas últimas semanas. Ele vem sendo um cara muito consistente, pelo menos 6 targets em todos os jogos desde a semana 2. Semana passada foi o primeiro jogo com mais de 100 jardas para ele. Tem sido bem consistente, um tight end muito bom. Tem um confronto favorável contra o Atlanta. É um tight end titular para essa próxima semana no Fantasy. Voltou e jogou bem com o Tua, o que a gente estava meio preocupado, porque com o Tua ele não vinha se entendendo muito bem, né, no início da temporada. Com o Jacob Brissett conseguiu produzir um pouquinho mais, mas o Tua voltou e ele produziu bem. Então, olho no Mike Gesicki. No lado do Atlanta Falcons, o meu destaque, logicamente, vai pro Cordell Patterson. O Falcons de volta, né, de bye nessa semana. E o Cordell Patterson está sendo muito produtivo. Mesmo quando não faz touchdown, está produzindo um número altíssimo de jardas. Um cara que tem mais de 100 jardas totais aí nas últimas 3 semanas no Fantasy Football. Tem jogado muito bem.
No último jogo contra o Jets, né, 2 semanas atrás, ele teve um número alto de corridas. Na primeira vez na temporada ele passou de 10 corridas, foram 14 tentativas de corridas para ele na semana retrasada, na semana 5 contra o Jets. Então, olho nesse Cordell Patterson, num confronto contra uma defesa que não vem jogando muito bem, que é a defesa do Dolphins. É uma das defesas que mais sai de pontos para running backs. Ele é running back, é wide receiver, alinhado de tudo, mas a defesa do Dolphins sai de muitos pontos, tanto para running backs quanto para wide receiver no fantasy. Então é um confronto muito bom para ele. Destaque negativo nesse time do Atlanta Falcons até o momento, para mim, é o Calvin Ridley, que não vem jogando bem. Espero uma melhora dele, logicamente. Tem tido números bons de targets. Na última semana ele não jogou, teve problemas pessoais. Espero que ele, nessa última semana aí de bye e tal, tenha entrado numa química maior com o Matt Ryan, porque assim, o número de targets dele tá alto. Tem tido uma média de mais de 10 targets por jogo, mas não tem produzido muitas jardas, então espero uma melhora dele. Mas é um ponto negativo, logicamente, o Calvin Ridley nesse início de temporada, porque a gente esperava muito dele. E a aposta nesse time do Atlanta Falcons é o Russell Gage. Vamos ver se o Russell Gage de fato vai engrenar. Retornou aos treinos na segunda-feira, talvez jogue. O Russell Gage, que na semana 1 não fez nada, na semana 2 jogou mais ou menos, mas também não produziu muito, depois não jogou mais. Vamos ver se ele volta. É um cara que a gente apostava muito na pré-temporada para ser o cara para substituir ele, o Julio Jones. Não para substituir, né? Mas para ganhar target com a saída do Julio Jones. Então esperamos o Russell Gage mais ativo nesse time do Falcons. Primeiro que ele jogue, né? Porque ele não joga, já tem 3 semanas que ele não joga. Mas que em campo ele possa ser mais ativo e ser um cara importante, aproveitando um confronto muito favorável contra o Miami Dolphins. Olho no Russell Gage aí para essa semana, porque pode ser uma boa aposta aí para flex, para ligas profundas, para você que precisa de um wide receiver aí na waiver. Ele provavelmente deve estar na sua liga. Próximo jogo, New England Patriots e New York Jets. No lado dos Patriots, meu destaque positivo é o Hunter Henry, que nas últimas semanas se tornou o tight end 1 desse time do New England. São 3 jogos seguidos marcando touchdown. Tá muito bem na equipe, recebendo alguns bons targets. Na semana passada não foram muitos targets, né? Mas marcou touchdown, tá sendo acionado em situação de red zone. Um cara interessante aí para streaming. O meu destaque negativo no New England Patriots hoje é o Nelson Agholor, cara. O Agholor, infelizmente, não conseguiu suprir o que a gente esperava que ele fosse fazer, né? Na primeira semana ele jogou muito bem contra os Dolphins, mas não vem jogando bem. Na semana passada, inclusive, teve um drop bem feio ali, né? Uma jogada que poderia gerar uma big play. E minha aposta nesse time do New England Patriots, um cara para você ficar de olho nessa semana, é o running back Hook, o Ramondre Stevenson, que na semana passada teve um jogo interessante. Há 2 semanas atrás teve um jogo com 11 corridas, tá? Depois de ficar 3 partidas fora, teve um jogo com 11 corridas. Não produziu muito, mas foram 11 corridas, um número interessante. E na semana passada, né, teve seu primeiro touchdown na temporada. Foi acionado no jogo aéreo, teve 39 jardas, 3 recepções, 5 corridas apenas, mas começou a ser mais acionado o Ramondre Stevenson, e é um cara pra gente começar a ficar de olho nesse New England que tem corrido muito com a bola. Do lado do New York Jets, o meu destaque positivo nesse time, né, que volta de bye agora, é o Michael Carter, que parece que enfim se tornou o running back 1 desse time aí, depois de uma pré-temporada confusa, uma semana 1 que ele basicamente não jogou. Parece que assumiu a titularidade desse backfield. Não é um running back dominante ou algo do tipo, mas é um cara que começou a se tornar de fato o running back 1 desse Jets, que a gente já esperava ali lá pra junho, julho. A gente esperava que ele fosse meio que ser o running back 1 desse time, à frente do Ty Johnson, na frente do Tevin Coleman. Então o Michael Carter é o meu destaque positivo nesse time do Jets. O meu destaque negativo nesse time do Jets, infelizmente, é o Elijah Moore, que ainda não vingou, né? Ele não jogou na semana retrasada. No último jogo contra o Atlanta teve apenas 2 targets numa recepção, não teve nenhum grande jogo. Infelizmente ainda o Hulk ainda não conseguiu produzir muito. Teve um jogo mais ou menos ali na semana 2 contra os Patriots, mas até agora não fez muita coisa. Até espero uma melhora dele, mas com o Jameson Crowder chegando e voltando a jogar e sendo até um cara com bons targets, acho que vai ficar um pouco complicado a gente ver um Elijah Moore produtivo nesse ano, tá? E a minha aposta nesse time do Jets para esse jogo dessa semana é um jogo difícil contra o New England Patriots, que é um time complicado, mas a minha aposta é o Jameson Crowder, tá? O Jameson Crowder é um cara que nos 2 jogos que ele participou foi bem acionado, foram 15 targets para ele em 2 jogos, números bons, tá? Para ele, não fez muitas jardas até agora, não, mas teve um jogo bom contra o Tennessee, um jogo ok aí contra o Atlanta na semana retrasada. Então, olho no Jameson Crowder
nessa semana aí que tem muitas bases e muitos problemas de muitos jogadores. Próximo jogo entre Giants e Carolina Panthers. O Giants está completamente assolado e sendo devastado por lesões aí em todos os lugares. O meu destaque positivo é o Sterling Shepard, que depois de ficar 2 jogos fora por lesão, voltou com tudo, 14 targets para ele, número altíssimo. O Sterling Shepard começa a se tornar um cara aí para ser possivelmente, para ser possivelmente um jogador de flex bem seguro, talvez até um wide receiver 2, dependendo de como tiver o seu time no Fantasy Football, tá? O Sterling Shepard está sendo muito bem utilizado por esse time do Giants, então com 24% de target share nessa equipe, é o mais alto do time, então é um número alto, é um número grande, uma média de 9 targets por partida, 7 recepções, 75 jardas por jogo para ele, então olho no Sterling Shepard, tá? O meu destaque negativo para esse time do Giants é o Evan Ingram, porque o Evan Ingram, infelizmente, não está conseguindo produzir nada, desde que estreou nessa temporada, não está conseguindo produzir nada, não vem jogando bem o Evan Ingram, então infelizmente não é uma opção muito viável. E a minha aposta nessa semana para esse time do Giants, não vou botar o Danny Pérez, mas eu quero botar o Darius Slayton. Eu sei que o Darius Slayton ainda não está treinando, eu sei que o Darius Slayton ainda não está participando dos treinos, tá? Ele não joga, tem 2 jogos, e não treinou ainda nessa semana, não treinou na quarta-feira, no caso, né? Vamos ver se ele vai jogar. Mas caso jogue, eu quero que você fique de olho nesse Darius Slayton, porque o Golladay possivelmente não vai jogar de novo, possivelmente vai ficar de fora nessa partida, e o Darius Slayton pode ser o wide receiver 2 desse time e ter um destaque interessante. Nas 2 primeiras partidas ele foi bem utilizado, ele foi um cara que teve uma média boa de targets nos 2 primeiros jogos, que ele esteve saudável, fez touchdown, e sem o Kenny Golladay, com o Barkley machucado, com o Evan Ingram não jogando muito bem, ele pode ser ali um wide receiver 2 bem interessante, já que o Kadarius Toney também, né, o Hulk, tá baleado, tá com problema aí no tornozelo, talvez provavelmente não jogue nessa próxima semana também, então olho no Darius Slayton nessa próxima semana, tá? No lado do Carolina Panthers, meu destaque positivo nesse time do Carolina Panthers vai pro Chuba Hubbard, sim. O Chuba jogou bem na semana passada, não jogou bem na semana passada, né? Ele vem de 2 semanas sólidas no Fantasy, produzindo bem, tendo volume de jogo, fazendo touchdown, como fez na semana passada. É um cara que é uma aposta segura para essa semana no Fantasy, com o Christian McCaffrey fora, né? O Christian McCaffrey vai continuar fora, não vai jogar essa próxima semana aí. Então o Chuba é uma aposta segura no Fantasy. Lembrando que o Giants é a 5ª pior defesa, né? 5ª defesa que mais cede pontos para running backs no Fantasy Football, um confronto bem favorável pro Chuba Hubbard nessa próxima semana, tá? O meu destaque negativo nesse time do Carolina Panthers é o Robbie Anderson. Eu sei que ele marcou touchdown nessa última semana, teve 11 targets, sim, número altíssimo, o maior número dele da temporada, mas ele não consegue receber, tá? É surreal, não consegue receber. Foram 3 recepções para 11 jardas, né? 3.7 jardas por recepção é um número muito baixo para um cara que a gente esperava que fosse ser um flex. O Robbie Anderson é uma grande decepção esse ano. Não espero muita coisa dele nessa próxima semana. 11 targets é um número até interessante, tá? É um número legal, assim, é um número que a gente abre os olhos, porque um cara que tem 11 targets tem um volume de jogo bom, mas infelizmente ele não está conseguindo produzir mesmo quando tem número de targets grandes aí na temporada. A aposta para a semana nesse time do Carolina Panthers é o Sam Darnold. O Sam Darnold que vem de alguns jogos ruins no Fantasy Football, vem de 2 jogos muito ruins depois de 4 partidas boas no início da temporada. Depois de um jogo muito bom contra o Dallas na semana 4, né, que ele fez mais de 30 pontos, ele vem de 2 jogos baixos, 2 jogos mais fracos, e eu acho que ele é uma boa aposta para essa semana, uma semana com alguns quarterbacks importantes de fora, né, como o Dak Prescott, como o Justin Herbert. O Sam Darnold pode ser uma aposta para QB titular, lembrando que o Giants também é um time que cede muitos pontos para QB, é a 7ª pior defesa contra os quarterbacks no Fantasy Football, então olho no Sam Darnold. Seguindo para Tennessee Titans e Kansas City Chiefs, destaque positivo do Tennessee. Se eu falar do Derrick Henry aqui é sacanagem, né? Porque o que o Derrick Henry fez na semana passada foi surreal. O que ele tem fazendo nas últimas semanas, na verdade, é simplesmente surreal, né? O Derrick Henry é uma parada fora de série. O cara tá com uma média de 30 toques na bola por jogo. Isso é bizarro. 30 toques na bola por jogo. Ele toca na bola em 58% dos snaps. Que ele está em campo, ele toca na bola. Isso é bizarro. Uma média de 25.7 pontos por jogo em ligas standard, em liga PPR, ele está com um número altíssimo também de pontuação por partida, ele está produzindo demais,
demais. É o melhor jogador do fantasy na temporada com sobras, o Derrick Henry. Destaque absoluto para ele. Mas eu quero dar um destaque no A.J. Brown, porque no segundo tempo do jogo passado o A.J. Brown parece que voltou ativo, né? Depois do primeiro tempo completamente apagado do último jogo contra o Bills. No segundo tempo foram 9 targets para ele, 7 recepções, 91 jardas, muito acionado naquelas situações de play action, correndo no meio do campo. Muito do que a gente viu no Buffalo Bills nos últimos 2 anos, né? O A.J. Brown produzindo nos últimos 2 anos no Bills, a gente viu nesse último jogo. E isso me deu uma expectativa boa pro A.J. Brown pro resto da temporada. Tem um confronto bom contra o Kansas City agora, pode ser uma boa partida para ele. Destaque negativo vai pro Julio Jones, né? O Julio Jones foi, no caso, era o nosso candidato a Bush entre os wide receivers esse ano. Infelizmente, isso deve acabar se consolidando, porque o Julio Jones não consegue ficar saudável. É um cara que vai ser sempre meio que limitado pelo Titans pelos problemas de lesão. Ele ficou 2 jogos fora, voltou nesse jogo contra o Buffalo, fez uma recepção numa big play ali bem improvável, uma baita de uma recepção, né, mas foi bem improvável o lance, e se machucou já teve problema na posterior da coxa. A gente não sabe se ele vai jogar nessa próxima semana contra o Kansas City. Infelizmente o Julio Jones não está conseguindo produzir, não está conseguindo ficar saudável para a gente poder ver aquele Julio Jones de 3, 4 anos atrás aí nesse time do Tennessee Titans. Lado do Kansas City Chiefs, destaque para o Darrell Williams, que vem jogando bem na ausência do Clyde Edwards-Helaire, produzindo muito bem. Jogando bem não, jogou bem na semana passada sem o Clyde Edwards, e como o Clyde Edwards vai ficar alguns jogos fora, olho no Darrell Williams, que pode ser um baita de um running back top 15 aí no fantasy nas próximas semanas. Joga num ataque muito bom, um ataque forte, que produz muita pontuação, então olho nele. Não temos nenhum destaque negativo nesse time do Kansas City, né? Que o Patrick Mahomes tá bem, o Tyreek Hill tá bem, o Travis Kelce tá bem. O resto da galera a gente não espera muita coisa, né? Michael Hardman, DeMarcus Robinson, Pringle, até o Josh Gordon que chegou agora, a gente não espera muita coisa desses caras. Então não temos um grande destaque negativo. E também não tem nenhuma grande aposta nesse time do Kansas City, né? Porque quem é bom a gente sabe que basicamente vai produzir, que é esse trio top aí. O Darrell Williams é um cara que tá surgindo, que deu um destaque positivo aí pra essa semana, e não tem nenhum cara que a gente apostaria para você ficar de olho aí nesse time do Tennessee Titans. Talvez o Michael Hardman, que vem de 2 jogos interessantes, né, com mais de 60 jardas, sendo bem acionado aí, joga contra uma defesa que sai de muitos pontos para wide receivers. Talvez vale ficar de olho no Michael Hardman para essa próxima semana. Las Vegas Raiders e Philadelphia Eagles, tá? Destaque positivo pro Kenyan Drake, que jogou bem na semana passada, mas assim, é um destaque positivo por ele ter jogado bem. Não fico com muita expectativa nele, porque assim, foram 2 touchdowns em algumas jogadas longas, não foi muito acionado, foram apenas 6 oportunidades para ele, né, 6 toques na bola, então não invista tanto assim no Kenyan Drake. Vale nessa semana, porque é uma semana muito caótica, de muitas lesões e muitas buys, então ele provavelmente vai ser titular se tiver seu time, a não ser que você não esteja sofrendo essa semana com essas situações aí de buys e de lesões. Mas pro restante da temporada, sem muitas expectativas aí nesse time no Kenyan Drake, né, no lado do Las Vegas Raiders. A decepção é o Darren Waller, né, cara? Depois da primeira semana muito forte, o Darren Waller, infelizmente, não tá conseguindo produzir muita coisa. Essa última semana foi a semana com o menor número de targets para ele, apenas 5, 59 jardas apenas. São 2 semanas, assim, de 6 semanas até agora, ele fez 2 boas semanas, uma por conta de um touchdown, que foi na semana 4. Não passou de 70 jardas, desde a semana 2, né? Não passou de 70 jardas, não está produzindo o que a gente esperava do Darren Waller até o momento. No lado do Philadelphia Eagles, meu destaque vai para o Jalen Hurts, único jogador do Fantasy Football até o momento que tem todos os jogos como top 12 na sua posição, mais uma partida de 25 pontos para ele. Começou muito mal no Tampa, mas terminou muito bem, mais um jogo muito bom para ele, tá? Decepção foi o Devonta Smith, mesmo com o Jalen Hurts jogando bem, graças à sua produção terrestre. O Devonta Smith não jogou nada na semana passada. Infelizmente, o calouro é um cara que está sendo muito um boom ou bust, né? A verdade é essa, que ele é um boom ou bust. Até por ser rookie, até esperado ser um boom ou bust aí no Fantasy Football nessa temporada. E um cara para ser uma aposta, cara, acho que vale você ficar de olho no Dallas Goedert. Na verdade, não uma aposta, mas vale um alerta sobre o Dallas Goedert. Tá na lista de Covid, a gente não sabe se ele vai jogar essa semana, ainda não voltou. Mas ele é um cara que tem tudo para brigar para ser um tight end top 8, top 7 no Fantasy Football, com a saída do Zach Ertz, que vinha sendo um empecilho grande para ele nisso, porque vinha recebendo muitos targets. Agora o Dallas Goedert não tem mais essa competição por targets ali com o outro tight end, então a tendência é a gente ver um Dallas Goedert sendo mais utilizado, tendo mais targets, e assim que voltar aí dessa lista de Covid, pode ser um nome muito interessante para o Fantasy Football.
Mais um alerta aí sobre esse time do Philadelphia é sobre o Miles Sanders, que na semana passada fez um segundo tempo muito bom contra o Tampa, tá? Teve boas corridas contra uma defesa forte, contra a defesa do Tampa, deixou um alento interessante de que pode ser mais utilizado, né? Teve 9 corridas, não foi um número alto, mas foi basicamente tudo no segundo tempo. No primeiro tempo ele não foi utilizado, então a gente tem uma expectativa aí que ele pode voltar a ser utilizado por esse time do Eagles, coisa que não vem sendo nessa temporada, tragicamente. Próximo jogo é entre Rams e Lions. Meu destaque positivo nos Rams é o Darrell Henderson, que está destruindo, sendo um running back um sólido, seguro. Para essa semana contra o Lions vai ser um cara top 10 para mim no Fantasy. É um dos melhores running backs para essa semana, certamente. Meu destaque negativo vai para o Robert Woods, não porque não jogou mal, porque ele fez um touchdown, mas não teve muitas recepções. Apenas 2 recepções em 5 targets, 31 jardas. Depois de uma semana que ele foi muito bem, né, contra o Seattle, com 14 targets, 150 jardas. A gente esperava um Robert Woods com muito volume, infelizmente não teve num jogo favorável. Acho que o game script acabou atrapalhando, né, com o Rams amassando o Giants, então acabou atrapalhando um pouco a produção ali do jogo aéreo do time. E o Robert Woods não conseguiu jogar bem. Não tem nenhuma grande aposta para esse time para essa próxima semana. É um jogo contra o Lions, é um jogo tranquilo. Se um cara que você talvez possa apostar é o Van Jefferson, tá? Se você precisar de um wide receiver numa liga longa, uma liga profunda, ele já teve alguns jogos interessantes, o Van Jefferson, num confronto bom aí contra os Lions, pode ser um cara interessante. Do lado do Lions, meu destaque aqui nesse time vai para a volta do TJ Hockenson, né? Não volta, né? O primeiro bom jogo em muito tempo por TJ Hockenson. Desde a semana 2 ele não tinha um bom jogo. 74 jardas, 8 recepções para ele, um número altíssimo de recepções para ele. Então, graças a Deus, o TJ Hockenson voltou a ser um cara interessante pro Fantasy, a ser um cara que a gente espera, né? Um tight end ali top 5, top 6 pro Fantasy, que produz. Não fez touchdown, mas produziu muito bem. E isso dá uma boa esperança para ele conseguir continuar sendo um tight end top 5, um tight end que vai ter um breakout year aí, como a gente espera do TJ Hockenson, tá? Destaque negativo nos Lions é o Jared Goff. Depois de começar muito bem a temporada nos 2 primeiros jogos, simplesmente apagou, né? Acabou o Jared Goff. Dos últimos 4 jogos aí, em 3 ele não passou de 10 pontos, em um jogo ele teve apenas 13 pontos. Infelizmente o Jared Goff não está conseguindo manter o nível do início da temporada. Até esperado, a gente não esperava tanta coisa dele para a temporada, tá? E um jogador que pode ser uma aposta para essa semana aí é o Khalif Raymond. Se a gente pode citar um wide receiver aí que pode fazer alguma coisa nesse time, é o Khalif Raymond. Com a lesão do Cephus, eu acho que ele é um cara que pode mandar bem, é um cara que pode ter um jogo interessante aí. E o Amon-Ra Brown também teve alguns jogos interessantes. São 2 caras que eu acho que podem ser apostas num jogo que a tendência é o Lions correr atrás do placar e precisar fazer touchdown, talvez até em garbage time, porque a tendência é o Rams amassar o Lions aí, pelo menos é o que todo mundo tá esperando. Então, olho nesses 2 caras em ligas maiores aí para suprir baixo, beleza? Próximo jogo é Arizona Cardinals e Houston Texans, duelo de opostos. O meu destaque positivo nesse time do Arizona Cardinals vai para o Zach Ertz. Não um destaque positivo, mas uma notícia importante, né? Que o Zach Ertz agora é o novo gerente do Arizona Cardinals, já deve estrear nessa próxima semana. Olho no Zach Ertz, vamos ver como é que ele vai ser encaixado nesse time do Arizona Cardinals. Eu postei muito no Twitter falando que o Arizona é um dos times que menos lança a bola para tight end e um dos times que menos usa tight end regularmente em campo. Isso desde a temporada passada, nos últimos 2 anos, é um dos times que menos lança e que menos usa tight ends em campo. É um time que usa muita formação com 4 wide receivers, acaba sacrificando tight end. Mas agora trocou por um tight end top de linha, né? Um tight end muito bom. Depois da lesão do Max Williams, pegou o Zach Ertz, que é um dos melhores tight ends aí da liga nos últimos 10 anos. Então, vamos ficar de olho no Zach Ertz, que eu acho que ele pode ser um cara para brigar para ser um top 12 no Fantasy a partir de agora, sem ter um Dallas Goedert lá para disputar targets com ele. Vai ser o único tight end desse time do Arizona Cardinals. O meu destaque negativo pro Cardinals vai ser para provável perda de valor do Rondale Moore, né? Com a chegada do Zach Ertz, a tendência é que o Rondale Moore acabe perdendo um pouco de espaço, porque ele é um slot receiver basicamente ali, né? Então o time vai acabar usando menos formações com 4 wide receivers, vai ter que sacrificar alguém, e esse alguém não vai ser o DeAndre Hopkins, logicamente. O AJ Green, acho que também não, porque o AJ Green é um cara que fica ali outside, né? É um outside receiver também, e vai acabar sobrando ou pro Rondale Moore e um pouco também pro Christian Kirk, que talvez acabe sofrendo um pouco. Eu acho o Rondale Moore, por ser rookie, ser um cara que tá chegando, o Christian Kirk vem fazendo alguns bons jogos também, então eu acho que ele vai acabar perdendo um pouco de espaço.
tá? A minha aposta nesse time aí do Arizona Cardinals para essa próxima semana, um cara para você ficar de olho nessa próxima semana é o James Conner, tá? O James Conner é um cara que vem jogando bem e nessa última semana teve o seu maior número de jardas terrestres, com 71 jardas. É um cara que é um running back que vem sendo um flex, mas está querendo entrar na área de running back 2, produzindo muitos touchdowns nos últimos jogos, tendo um bom volume de jogo, pega um duelo muito bom contra o Houston Texans, então olho no James Conner. Próximo jogo agora é Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears. Destaque do Tampa Bay Buccaneers de novo pro Fournette? Não, dessa vez vai pro A.J. Brown, vai pro Antonio Brown. Semana passada eu falei do Fournette, mas semana eu quero falar do Antonio Brown, que quando tá em campo é basicamente o principal alvo do Tom Brady, e eu falo isso assim tranquilamente, mesmo com Chris Evans e com Chris Godwin e Mike Evans, o Antonio Brown é o principal wide receiver desse time do Tampa Bay Buccaneers, tá? Não quer dizer que ele vai ser o melhor no fantasy em todos os jogos, porque são 3 caras muito bons que devem se alternar. Mas, cara, ele tá sendo muito consistente. Ele teve uma semana 2 muito ruim contra a Atlanta, mas fora isso foram 3 jogos bons. 3 jogos com um bom volume de targets, com jardas, marcando touchdowns, sendo acionado em big plays. Ele é o principal jogador, é o principal alvo do Tom Brady em situações, em passes longos. Então, e o Tom Brady tá sendo um cara muito preciso, um cara tá jogando muito. E o Antonio Brown acaba ficando muito no mano a mano, porque tem Mike Evans, tem Chris Godwin, tem ali um Gronkowski que tá machucado, mas tem outros caras que a defesa precisa se preocupar. Então o Antonio Brown, pelo talento que ele tem, com o Tom Brady sendo preciso, acaba produzindo muito. Então destaque absoluto pro Antonio Brown. E o destaque negativo é pro Chris Godwin, cara. O Chris Godwin, infelizmente, não tá produzindo muita coisa, não tá fazendo uma temporada muito boa. É um cara de confiança do Tom Brady, é um cara que tem seus targets todos os jogos, vai ter seus targets, suas recepções, suas jardas, mas não é um cara que vai explodir, né? Talvez uma semana ou outra consiga explodir alguma coisa, mas com o crescimento do Antonio Brown, com o Mike Evans ali, com os tight ends jogando bem, com o Leonard Fournette correndo muito com a bola, sendo muito acionado, tendo 20 toques de média na bola ali, o Fournette, vai ser difícil a gente ver o Chris Godwin produzindo muito, infelizmente. Tá caindo ali da área de top 15, vai indo para a área de top 20 ali no Fantasy Football, o nosso queridíssimo Chris Godwin, tá? E a minha aposta nesse time do Tampa Bay, nessa semana, tem muita aposta, né? Porque o Tampa Bay tem 3 wide receivers muito bons, tem o Fournette que tá destruindo, a gente não tem muita aposta. Eu quero que você fique de olho no Gronkowski. Vamos ver se ele vai jogar, talvez ele volte essa semana, o Rob Gronkowski. Se voltar a semana, é um nome interessante aí pra você ter em mente, porque pode voltar e já pode voltar jogando muito bem, porque o Gronkowski a gente sabe que a gente não aposta, quando a gente não aposta nada nele, ele vai lá e destrói. É basicamente isso, tá? Vamos falar agora do Chicago Bears. Meu destaque do Chicago Bears vai pro Hulk, Khalil Herbert, running back que supriu a ausência do Damian Williams, que ficou fora por Covid aí nessa última semana. E o Khalil Herbert jogou demais, 97 jardas, um touchdown para ele. São 2 jogos seguidos. Um jogo passado, né, retrasado, contra os Raiders, teve 18 corridas com o Damian Williams em campo, e nesse último jogo 19 corridas sem o Damian Williams. Então o que tudo indica é que ele vai produzir, ele vai ter oportunidade. Essa próxima semana pega o Tampa, a defesa do Tampa é um osso duríssimo de roer aí para running backs, vai ser muito difícil uma produção boa dele, contra uma defesa fortíssima, a gente não aposta muito, mas é um cara que vale ali uma aposta como o running back 2 se o Damian Williams não jogar nessa próxima semana. Destaque negativo, logicamente, que é o Allen Robinson. Bustzaço, se você quiser falar o que é bust em 2021, você bota a foto do Allen Robinson aí no Fantasy Football e é isso, não tem nem o que falar. Eu sei que você tá puto da vida com o Allen Robinson e eu também tô. Eu não tô muito porque eu não tenho ele em muitas ligas, não, tenho ele em uma liga só, eu acho, mas infelizmente o Allen Robinson não tá bem. E uma aposta é o Darnell Mooney, que tá se tornando, ou basicamente virou o wide receiver 1 desse time do Chicago Bears nessa temporada, né? Já teve jogo de mais de 100 jardas, fez seu primeiro touchdown na temporada aí na semana passada, 8 targets para ele. Então olho no Darnell Mooney contra uma secundária fraca como é a secundária do Tampa Bay, que deve talvez focar no Allen Robinson por ser ainda um cara de mais talento, um cara de mais nome. O Darnell Mooney pode ter a sua chance aí de brilhar, conseguir uma big play, quem sabe alguma coisa desse tipo. Vamos pro Sunday Night Football, San Francisco 49ers e Indianapolis Colts. São Francisco voltando de lesão, ainda sem o George Kittle. Destaque positivo para mim nesse time do San Francisco 49ers, logicamente que é o Deebo Samuel. O Deebo Samuel não tem nem que a gente falar, no último jogo não produziu tanta coisa, mas é um dos melhores wide receivers do Fantasy. Titular nessa semana, volta para ser titular absoluto aí no Fantasy. O nosso queridíssimo Deebo Samuel
para essa próxima semana. Destaque negativo, em contrassenso, é o Brandon Aiyuk, que não vem jogando bem, e eu não tenho muitas apostas no Brandon Aiyuk, tá? Na primeira semana ele não fez nada, não foi ativo nem nada. Nas outras semanas ele basicamente não tocou na bola, não jogou, tá? Então basicamente o Brandon Aiyuk basicamente não jogou na temporada. Na semana 3 contra o Green Bay ele até fez um joguinho ok, mas nada demais. 37 jardas, um touchdown ali pra ele. Não tenho expectativas no Brandon Aiyuk, não boto numa buy low no Brandon Aiyuk ou alguma coisa do tipo. Cara, não dá, desculpa. O cara não tá produzindo nada, não tem expectativa de produzir nada, não tem um quarterback muito bom. Tem um outro wide receiver que começou a dominar ali os targets. É um time que corre muito com a bola. Então a gente não tem muita expectativa nesse time nesse time não, né? No Brandon Aiyuk, no caso. E um destaque, uma aposta no caso, né, para essa semana aí nesse time do San Francisco 49ers é o tight end, né? O tight end Ross Dwelley. Não é um grande tight end e tal, mas na semana retrasada, no caso, sem o George Kittle, teve 91% dos snaps, né? Número interessante. Jogou basicamente o jogo todo. Foram só 2 targets, 25 jardas para ele. Foi um jogo de poucos pontos ele contra o Arizona. Mas tem um jogo contra o Colts, que é um time que está cedendo muitos pontos para tight end no Fantasy Football. Então vale ficar de olho nesse cara aí para uma liga profunda, talvez possa ser um bom nome. Entre os jogadores do Indianapolis Colts, destaque absoluto vai para o nosso queridíssimo Jonathan Taylor, que basicamente está destruindo nas últimas 3 semanas. Pegou confrontos favoráveis demais com o Miami Dolphins, com o Houston Texans. Ótimos confrontos para ele, está jogando muito bem. Não está tendo tanto volume de jogo como no ano passado. A gente não está vendo o Jonathan Taylor tendo 20, 25 oportunidades por jogo. Está tendo um número ali em volta de 15, 17, por ali. Mas é um cara que está produzindo. Na semana passada contra o Houston, conseguiu produzir muito bem. Fez 145 jardas para ele, 2 touchdowns. É um cara que na semana retrasada fez um jogo de mais de 100 jardas aéreas. Então está produzindo de várias formas. Em jogo aéreo que a gente não esperava muito dele, né, por ter o Hines ali. Então o Jonathan Taylor é um grande destaque, titular absoluto nesse time do Indianapolis Colts no Fantasy Football. Meu destaque negativo vai pro Nyheim Hines, né, em contrassenso, porque o Nyheim Hines basicamente sumiu, né, depois de uma temporada passada que ele foi até bem ok. Nessas últimas semanas ele não está sendo mais utilizado pelo Colts, sumiu até do jogo aéreo. Nas últimas 3 semanas foram 5 targets para ele, somando os 3 jogos. Então Nyheim Hines basicamente sumiu aí do ataque do Indianapolis Colts. E a minha aposta para essa semana, um cara que eu acho que você pode ficar de olho aí, é o Carson Wentz, né? O Carson Wentz vem de 2 jogos interessantes. Na verdade, o Carson Wentz tem feito uma temporada muito interessante no Colts, no Fantasy Football. Ele marcou 17 pontos, pelo menos 17 pontos em todos, menos na semana 3. Foi exatamente 17 pontos em 4 jogos e um jogo com 21. Então ele é um cara que está sendo bem seguro, é um QB seguro. Você está precisando de quarterbacks e tal, está precisando de um cara para suprir um bye, suprir uma situação aí complicada de lesão ou de bye de quarterback. O Carson Wentz é esse cara, acho que ele pode ser um bom nome essa semana. São 3 jogos seguidos, marcando pelo menos 2 touchdowns aéreos. Tem jogo de mais de 400 jardas. Está sendo um nome bem seguro aí, o nosso queridíssimo Carson Wentz. E para finalizar com o Monday Night Football entre Seattle Seahawks e New Orleans Saints. Destaque no Seattle Seahawks, na verdade, não é um destaque positivo. Eu ia falar do Alex Collins, mas a gente não sabe se ele vai jogar. Jogou muito bem na semana passada, 20 corridas, mais de 100 jardas, fez touchdowns, produziu demais contra uma defesa complicada que era a defesa do Pittsburgh. Só que ele está baleado, né? Tá com um problema ali de lesão. O Alex Collins tá questionável pro jogo. Se não jogar, o Rashad Penny, que volta do injury reserve, pode ser o running back 1 desse time do Seattle Seahawks essa semana. Destaque negativo pro Tyler Lockett, né? O que a gente falou muito, infelizmente, perderia muito valor sem o Russell Wilson. Já não tá produzindo bem, né? Depois das 2 primeiras semanas já não tá produzindo nada mais do Tyler Lockett. Mas sem o Russell Wilson, cara, é muito difícil a gente esperar alguma coisa do Tyler Lockett. É um boom ou bust toda semana. Ainda tem um valor de wide receiver 2 baixo ali, flex. Mas vai ser um boom ou bust toda semana o Tyler Lockett. E a aposta é o Gerald Everett, né? Que o Gerald Everett surgiu aí, né? Nos últimos 2 jogos que ele participou, ele foi bem utilizado. Depois ele jogou bem contra o Minnesota na semana 3, que ele teve 54 jardas, né? 5 recepções. Depois ficou 2 jogos fora. Voltou na semana passada, não produziu muitas recepções, mas teve 40 jardas. Olho no Gerald Everett, que acho que é um cara que tem chance, tá? De fazer
alguns bons jogos aí com o Geno Smith, já que o Tyler Lockett não está sendo um fator muito grande. Talvez possa ser um cara que possa surgir para ser um ponto de segurança aí nesse ataque do Seattle. Não um ponto de segurança, né? Mas ser mais um alvo ali pro Geno Smith. No lado do New Orleans Saints, tá? O destaque vai pro Marquise Callaway, porque o Marquise Callaway, o Saints está voltando de bye. O Callaway vem num jogo muito bom, com 85 jardas e 2 touchdowns, com big plays com o James Winston. E vai jogar contra um time que cede muitos pontos para wide receiver. Então a tendência... O Seattle Seahawks é o quarto time que mais cede pontos para wide receiver. Então a tendência é a gente ver o Marquise Callaway sendo acionado, sendo big plays, podendo fazer um bom jogo essa semana. Olho nele, que é uma boa aposta essa semana no Fantasy Football. Destaque negativo para os Tyrants, né? O Adam Trautman, infelizmente, não conseguindo fazer nada. No último jogo ele até fez 43 jardas e tal, mas um cara que, infelizmente, a gente tinha uma expectativa boa no Trautman, mas até agora nada. E a aposta, na verdade, é uma coisa. Primeira coisa, fica de olho no Michael Thomas, que pode voltar do IR. Ainda não foi designado para voltar, mas pode voltar a qualquer momento. Fica de olho aí no Michael Thomas. E a minha aposta é o James Winston, né? O James Winston, essa semana, pode vir a fazer uma boa semana contra uma das defesas que mais cede pontos para quarterbacks. Na verdade, a defesa que mais cede pontos para quarterbacks no Fantasy uma das defesas que mais cede pontos para quarterback no Fantasy é a do Seattle Seahawks, uma defesa que está sofrendo lá contra wide receivers, está sofrendo contra running backs, está sofrendo contra quarterbacks também no Fantasy. Então, eu acho que vale a pena você ficar de olho no James Winston, que veio num jogo muito bom contra o Washington. Está sendo muito 880 o James Winston, né? Mas tem conseguido fazer alguns jogos interessantes. Então, se ele conseguir explodir aí, é uma aposta, né? É uma aposta interessante aí para essa semana, se você precisar de um quarterback aí, o James Winston no Fantasy, beleza? Bom, galera, fechamos aí o nosso podcast dessa semana com as dicas de aposta, jogadores que estão mandando bem, que estão mandando mal aí no Fantasy, em cada um dos times para essa rodada. Espero que você mande bem essa semana. Essa semana tá um terror, com buys, com lesões, com muitas coisas acontecendo. Estamos na metade do Fantasy Football, da temporada regular do Fantasy Football. Hora da gente fazer trocas, hora da gente ir firme na waiver pra gente melhorar o nosso time, pra gente poder vencer jogos e ir pros playoffs. Valeu? Muito obrigado aí pela sua audiência, espero que você tenha curtido. Depois manda pra gente seu feedback, fala o que você achou do podcast, se você tá curtindo, se você não tá curtindo, pra gente saber aí como é que tá sendo a sua reação. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.